Bem-vindos ao canal Diante de Deus. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. E ao amigo ouvinte da palavra de Deus, eu também vos saúdo com a doce paz do Senhor. Amém? E eu quero trazer hoje para meditação sobre os dias reais, os dias de hoje, os dias que todos nós atravessamos. Que existe sim vitória em meio a tantos medos, preocupações e ansiedades. E eu quero trazer para mim e para você, claro, uma história de preocupação e ansiedade que vai nos trazer à memória um pouco para a gente parar, para meditar nos dias de hoje, o que atravessamos, né? As nossas preocupações, nossas ansiedades e saber sim que existe vitória no meio de tantas coisas. Amém? Então, certa vez, alguém disse que o medo, a preocupação e a ansiedade são nossos maiores inimigos. Recentemente, houve uma antiga lenda fascinante. Conta-se que um camponês se dirigia a Constantinopla e foi parado por uma senhora idosa que lhe pediu carona. Ele a colocou ao seu lado e, enquanto seguiam viagem, reparou bem na expressão facial dela e, assustado, perguntou: "Quem é você?" A velhinha respondeu: "Eu sou a dona Cólera." Assustado, o camponês mandou a mulher descer e ir andando, mas ela o convenceu a levá-la junto, prometendo que não mataria mais do que 5 pessoas em Constantinopla. Como garantia da promessa, entregou-lhe um punhal, dizendo que era a única arma capaz de matá-la, e acrescentou: "Eu o encontrarei em 2 dias. Se quebrar minha promessa, pode me apunhalar." Em Constantinopla, 120 pessoas morreram de cólera. Enraivecido, o homem que lhe dera carona para a cidade começou a procurá-la. Quando a encontrou, levantou o punhal que ela havia lhe dado para matá-la e gritou: "Você prometeu que não mataria mais de 5 pessoas, mas 120 morreram." Mas ela o deteve, dizendo: "Eu cumpri minha promessa. Só matei 5. O medo que matou as outras." Essa lenda é uma parábola verdadeira da vida. As doenças podem matar milhares de pessoas, mas muitas morrem porque são avassaladoramente tomadas pelo medo. Quando encaramos o futuro com ansiedade, esperamos o pior, em vez de aguardar o melhor com a expectativa. Somos tomados por um sentimento paralisante. Desde o nosso nascimento, o medo frequentemente lança sua sombra escura sobre nós. Ele oprime nossa mente, fragiliza nosso sistema imunológico e diminui nossa força de vontade e nos enfraquece na batalha contra o inimigo. O medo sufoca a alegria e destrói os sonhos. Trata-se de uma emoção intimamente relacionada à ansiedade e preocupação. Com frequência, sobrevém em decorrência de algumas ameaças, situações ou perigos aparentemente inevitáveis. Aprendemos com a Covid-19 que repentinamente uma pandemia pode incutir medo no coração do mundo inteiro. As pessoas passaram a temer que cada indivíduo com que se encontrasse pudesse ser portador do novo coronavírus. Qualquer tosse acedia o alerta de quem estava perto. Espirros faziam o coração acelerar.
Muitos se perguntavam o tempo inteiro: será que peguei o vírus? E se eu estiver infectado? A minha sentença é de morte. Então vamos aprender aqui a como lidar com o medo. O que pode nos livrar de nossos piores temores? Ou melhor, quem pode realmente nos acalmar? A Bíblia apresenta mais de 3.000 promessas, evidenciam o amor e cuidado de Deus. Muitas delas são especificamente animadoras em tempos de crise. Quando nos apegamos às promessas divinas, ficamos cheios de esperança ao enfrentar as dificuldades da vida. A confiança em Cristo nos fortalece e temos a certeza de que Ele permanece ao nosso lado. Temos a garantia daquilo que disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Está lá escrito no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5. Uma das mais belas histórias da Bíblia sobre superação do medo é um relato, por vezes esquecido no Antigo Testamento. O rei da Síria havia cercado a cidade israelita de Dotã. A intenção do monarca era capturar o profeta israelita Eliseu. Toda vez que o rei da Síria fazia uma investida bélica, Eliseu avisava o capitão do exército israelita. O monarca sírio estava furioso. Ele imaginava que a única maneira de vencer a batalha era capturando e matando o profeta. Então os sírios levaram todas as forças do seu poderoso exército para cercar a cidade de tal modo que seria impossível fugir. Quando o servo de Eliseu acordou no início da manhã e viu a cidade sitiada pelo exército inimigo, consequentemente, de carros e cavalos, foi tomado pelo medo. As preocupações encheram seu coração. A morte parecia inevitável. Aterrorizado, ele procurou o profeta. Ah, meu senhor, o que fazemos? Está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. A resposta de Eliseu foi clássica. Ele apresentou um princípio transformador de vida para todos que são envolvidos pelo medo, algo que dá conforto para quem é consumido por preocupações e ansiedades. Eliseu simplesmente declarou: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. No versículo 16. Embora a situação fosse quase impossível, Deus continuava no controle. Ele ainda estava em seu trono. Tinha uma solução para os problemas mais difíceis. Era cada um capaz de abrir caminho quando não parecia haver saída. Amém? Eliseu orou para que seu ajudante visse que ele enxergava o exército angelical que havia sido enviado para protegê-los daquela ameaça. Milagrosamente, o exército sírio foi cometido de cegueira. Então, Eliseu e seu servo escaparam. Deus tem milhares de maneiras de nos livrar de nossas piores situações, de nossos piores medos. Se nossos olhos se concentrarem no problema, o medo vai nos dominar. Com o olhar fixo em Jesus, a emoção do medo pode até se manifestar, mas não poderá nos incapacitar. A resposta ao medo incapacita. Não é que jamais teremos medo.
novamente, mas que teremos alguém que está conosco em nossos medos, nos fortalecendo a prosseguir, a despertar de como nos sentimos. Ao nosso lado, temos alguém maior que temores, preocupações e ansiedades. Ele tem soluções práticas, reais e simples para nossos problemas. O reconhecimento da presença de Deus é o antídoto para o medo. Fomos criados para viver pela fé, não para sermos consumidos por temores. Fomos criados para viver com confiança naquele que nos criou. Olhe para além de seus temores e você enxergará Cristo, que cuida de você mais do que imaginou. Amém, meus irmãos? Essa é uma palavra que nos deixa muitas lições de fé e de perseverança, de muita força mesmo dentro de Deus, porque nós somos falhos, pecadores e temos que ter a certeza de que podemos ser mais prudentes naquilo que vem de Deus, né? Podemos ter evasão, podemos dar, aliás, evasão a tudo que nos causa medo, temor, porque muitas doenças eu acredito que não cheguem realmente a matar, mas o medo de todos nós é que nos leva a óbito. Então vamos responder aos nossos receios, às nossas ansiedades, preocupações e medos, que existe um Deus maior do que tudo aquilo que nós sentimos e que vai atrair o mal para nossas vidas. Inclusive, chegar a um óbito, né? Chegar a perder um ente querido. Vamos olhar pelo olho da fé, de que já temos aquilo que almejamos ter com medo, que já temos sem receio, com muita fé em Deus, e que já vemos a gente numa vitória, numa cura, numa libertação, né? Porque a todo tempo a Bíblia fala pra gente, fala pra mim, fala pra você, que no mundo teremos aflições, mas que Jesus ele venceu e que nós venceremos também. Essa é uma promessa verdadeira, uma promessa que Deus já trouxe na minha vida. E eu tenho também, como todo mundo, passado por muitas lutas, né, muitas decepções, mas eu aprendi que antes, há muito tempo atrás na minha vida, eu não conhecia Deus. Mas um dia Deus foi tão misericordioso comigo que me deu a oportunidade de o conhecer. Então aqui eu estou até o dia de hoje, graças a Deus. Enquanto vida eu tiver, essa mesma fé em Jesus Cristo. E não é por causa de uma situação ou outra que nós devemos desistir. A pandemia veio aí para atrapalhar muita gente, mas atrapalhou quem realmente se permitiu ser atrapalhado, né? Pelo medo, pelas ansiedades. Outros são insistentes a tal ponto e acham que não deve se precaver, se prevenir, porque usa a palavra como se fosse um moleto, né? Um amuleto. Como, por exemplo, a passagem bíblica que diz assim, que o maior está comigo. Realmente, o maior está com todos nós, mas ele disse para que nós sejamos prudentes, né? Vigilantes e tementes a ele. Então eu acredito que se todos nós fizermos a nossa parte,
acredito que vai haver vitória em nome de Jesus Cristo. E assim, eu quero dizer para você que as orações são respondidas sim. Que muitas vezes nós estamos tão ansiosos e preocupados com nossos próprios propósitos que a gente esquece. Ou não é que exatamente esqueçamos, mas é que às vezes a gente pensa que fala com Deus em vão, mas não é. Pode acreditar, meu irmão ou minha irmã, que todas as nossas orações, por mais simples, por mais curta que seja, Deus nos ouve sim. E a oração que quando Ele não responde, é porque não chegou a hora da resposta. Mas quando Ele responde, é porque Ele já tinha preparado tudo para lhe dar resposta de suas orações no momento certo, na hora certa. Amém? Então eu quero trazer para você quando a oração de todos nós é respondida. Jamais abra mão da sua posição, em primeiro lugar. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. No Salmo 16, no versículo 2. As orações e promessas contidas nas Escrituras já foram respondidas pelo Senhor. Elas nos ensinam a obter respostas, se orarmos de acordo com elas, mas se intercedermos sem nos fundamentar ao que está escrito, não seremos atendidos. Tudo o que é nascido do homem é incapaz de atingir o trono divino. Porém, o retorno que damos, tendo como base os ensinamentos da Bíblia, toca o coração de Deus. Podemos dizer que Davi representava a humanidade quando fazia suas orações, e por ter sido dirigido pelos céus, não faltava nada aos seus pedidos registrados na Bíblia. Ao aprendermos a vontade do Onipotente e orarmos com fé, somos atendidos. Jamais ore em discórdia com os desígnios celestiais. Orar a partir do que dizem as Escrituras é a garantia de ser atendido. O Altíssimo tem em suas mãos a vida dos que receberem Jesus como Salvador. Não há como os demônios, nem o chefe deles nos distanciarem do único e verdadeiro Senhor. Uma vez, quando aceitado a soberania do alto. Aleluia. Você se torna vencedor sobre as tentações. Confirmar sua decisão fará com que tudo vá em seu viver. O Senhor nos salvou de quem era mais forte do que nós, libertando-nos do domínio das trevas e transportando-nos para o seu reino. O seu Filho amado, Deus é o nosso bem maior. Jamais abra mão da sua posição para não perder sua prerrogativa em Cristo. Porque descrer de quem é digno de confiança, se a opção que surgirá é acreditar no mentiroso. Todos os que confiam no Onipotente jamais serão confundidos, pois Ele é fiel em nos manter sobre sua proteção. De uma coisa podemos estar certos: nenhum espírito maligno encontrará no reino de glória. Não somos culpados se o enganador na terra tenta, mas se cairmos em tentação e não nos arrependermos, sofreremos seus ataques. Nunca deixe o sol se pôr sobre um erro seu. Está lá escrito no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 26. Arrependa-se logo. Faça a sua alma dizer ao Senhor que Ele é o seu Deus, e nele você confiará sempre.
Os santos podem e devem viver tranquilos, pois ainda que o acusador invista contra eles com o seu ódio, na maioria das vezes, sequer saberão disso. Aleluia. Não tema o mal, porque ao seu lado está o Onipotente que o guardará pela eternidade. Nos céus, Deus nos mostrará todos os livramentos que nos deu. Celebre sua nova vida em Cristo, não deixando pensamentos diabólicos entrarem em sua mente ou em seu coração. É bom se preservar para o Todo-Poderoso em santidade. Assim, você nunca se desesperará diante das ameaças do inimigo. Ter o Senhor como nosso bem maior é gratificante. Aleluia. Oremos ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Deus, nosso guarda e Senhor, é bom vivermos livres das ameaças do inimigo, ignorando o que ele diz. Somos salvos e libertos das mentiras diabólicas. Por isso, agradecemos pelo teu amor. Estamos protegidos do ódio do tentador. Dessa maneira, podemos dar ao próximo a palavra da vida, com a garantia que ele jamais será vencido pelo reino das trevas. É maravilhoso andar diante de ti e fazer a tua linda obra. Agradeço por nos dar a capacidade de confiar em tuas promessas. Por isso e por meio delas, tu nos salvas das ameaças do inimigo. Nenhum dano satânico há de nos tocar. Eles serão incendiados pelo fogo consumidor. Aleluia, Senhor. Glória seja dada ao teu nome para todo sempre. Meu irmão e minha irmã, que você seja abençoado por esta palavra, que hoje você possa ter a certeza de que o seu medo, suas ansiedades, suas preocupações não vai mais fazer de ti aquela pessoa prisioneira, aquela pessoa mexida pelo maligno, porque Deus te guarda, Deus me guarda, Deus guarda a nossa casa, nossos filhos, nossos esposos e esposas. E assim eu ofereço a Deus em consagração a sua vida, a vida do meu filho Vinícius, a vida da minha filha Vanessa, da minha neta Heloíse, da minha filha Jéssica, da minha filha Ana Priscila, do meu esposo Claudemiro e da minha vida também, irmã Sara. Oferte ao Senhor também consagração e dite para o Senhor em suas orações cada membro da sua casa, cada pessoa. E não esqueça de apresentar também toda a sua parentela. Lute também pela sua casa. Certamente o Senhor lhe fará vencedor. Também o protegerá por estar orando e apresentando ao nosso Deus, nossos familiares. Vamos continuar na luta, vamos continuar perseverando e eu acredito que o medo não vai ultrapassar nossa fé. Amém? Que Deus abençoe, que Deus os guarde. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém, Pai. E graças a Deus.